segundo tópico, o fundamento, apóstolo e profetas. O fundamento, apóstolo e profeta. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Você quer falar sobre esses 12 e a gente prossegue? Sim. Se quiser continuar, porque, a gente realidade, faz eles foram, porque esses 12 foram testemunhas. Esses 12 foram testemunhas. Você vai ver aqui que eles foram testemunhas oculares do ministério. Isso, ele mostra, tiveram do lado, né? Tiveram do lado. Mostra a ressurreição, mostra a morte e a ressurreição. Eles viram tudo o que aconteceu com o nosso Cristo. Exatamente. Então eles são testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim Paulo também foi chamado, é interessante chamar de Paulo, né? Foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Vejamos, Mateus 10, do 2 ao 5, Jesus foi passando e chamando. Chamou Pedro, chamou João, chamou Judas, chamou Tiago, chamou Tomé, chamou Barnabé, agora eu não esqueci o nome do discípulo. Mas Jesus foi chamando os 12. Na medida que Jesus foi chamando os 12, esses 12, eles viram o ensinamento de Jesus, viram os milagres de Jesus, ouviram os ensinamentos de Jesus. Não só isso, como também eles agora vão testemunhar que esse Jesus foi morto. Eles vão testificar que Jesus ressuscitou. Então, apóstolo, irmãos, nada mais é do que um chamado de missão. O que eles deveriam e fizeram muito bem foi pregar o Evangelho. O que Jesus fez, eles deram continuidade falando das boas novas, tanto da morte como da ressurreição, como dos milagres e dos ensinamentos de Jesus. Então eles são testemunhas oculares, porque particularmente eles estavam do lado de Jesus. Eles viram tudo isso que aconteceu e testifica que Jesus ressuscitou. Nós sabemos que isso tudo é verdade porque a nossa fé está em Cristo, e quando nós fazemos alguma coisa para Deus, o que vai testificar que realmente tudo isso é verdade, irmão Cláudio, o Espírito Santo. Confirmando a palavra que foi pregada, tanto pelos apóstolos como pelo próprio Cristo. Que isso realmente foi de fato que isso foi vivificado e realmente aconteceu. Então nós vamos ver que apóstolo é aquele que faz missão. É o enviado, o mensageiro. Que leva as boas novas. Paulo não viu Jesus. Paulo não ouviu o ensinamento de Jesus. Mas é rápido, irmãos. Quando ele vai para Damasco, ele vai com uma carta para prender os crentes, bater os crentes, maltratar os crentes. Os irmãos sabem, Atos 9. Só que quando ele vai com essa intenção, eu vou dizer aqui uma expressão, uma intenção diabólica, ele vai para matar, para bater, para colocar na prisão. Isso. No meio do caminho, quem aparece para ele? Um resplendor de luz, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele questiona: quem é, Senhor? E então a luz vai ofuscar as vistas daqueles homens que estavam com ele, ele cai também sem enxergar, e aí vem a voz dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os angrilhões
Quer dizer, Jesus fisicamente não chamou Saulo, mas espiritualmente chamou no meio do caminho de Damasco. E Saulo, ele viu Jesus. Então ele é nomeado como apóstolo. Apóstolo, chamado por Jesus. Olha que coisa linda e maravilhosa é o trabalhar de Deus, irmãos. Isso que o trabalho de Paulo, ele é muito importante, né? Que eu até falei que, acho que foi na aula passada, com o nosso irmão Renan, que Paulo ele tem até, ele dizer que para a gente se espelhar nele, porque ele também, ele se parecia com Cristo, né? Sim, sim, com porque certeza. Paulo, irmãos, Paulo como perseguidor da igreja, Cristo viu, eu acredito assim que Deus viu nele, você entendeu? Que ele trabalhava mesmo, ele ia fazer um trabalho muito maravilhoso para Deus aqui na terra. E Deus nomeou ele. É um negócio fora do sério. Porque é o seguinte, o que ele fazia lá fora, eu fico pensando em pessoas que fazem um trabalho não para Deus, mas um trabalho contrário, né, de Deus lá fora, e quando Deus chama, ele faz um trabalho bonito para Deus, porque ele vai de corpo e alma mesmo, fazendo aquele trabalho. Eu acho igual Paulo fazia. Paulo era contra o povo de Deus, mas quando Deus chamou Paulo, quando Deus chamou Saulo, Paulo começou a fazer um trabalho de Saulo para Paulo, né? Ele começou a fazer um trabalho para Deus que, olha, gente, não sei se a gente consegue fazer. Porque o chamado de Paulo foi tremendo, que nem Ananias queria lá. Ficou com medo, né? Com medo. Eu não, ele é perseguidor dos crentes, eu não vou. Mas ele foi, Deus falou para ele, falou, não, esse é um escolhido para fazer a minha obra, ele vai ser o escolhido para fazer a minha obra, pode ir lá, vai que vai dar tudo certo. E graças a Deus que eu já tô... não, Deus falou para Ananias, né? Eu estou fazendo a obra dele, é um vaso escolhido, estou fazendo a obra dele, pode ir lá. Ele vai ser transformado, você vai ver. E ele fala, irmão, a gente já entra no tópico, bem como o nosso irmão Cláudio falou, sede meus imitadores, como eu também fui de Cristo. É muito interessante. O camarada, para falar isso, ele tem que ter muita moral. Ele tem que estufar o peito e dizer, eu posso dizer. Eu trago em marcas, né? Eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Olha as palavras desse camarada. Esse não é, então, foi uma pessoa bem abençoada por Deus. É verdade. Os apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruir a igreja. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruir a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo, o fundamento. A mensagem de Cristo é o fundamento. Exatamente. E aí aqui eles foram comissionados, ou seja, eles receberam a ordem do Senhor Jesus. Preguem a palavra, ensinem a palavra, evangelizem todas as criaturas. Não importa o que acontecer, continue fazendo a ordem, vou colocar aqui, continue fazendo a ordem que eu dei de pregar a palavra. Aí, uma certa vez, na igreja primitiva, tem discussão. Por quê? Algumas mulheres judias, algumas mulheres gregas, elas queriam alguma coisa e houve uma certa confusão entre elas com as judias. Aí o que acontece? As pessoas queriam que os apóstolos parassem, irmão Cláudio, de pregar a palavra para atender a mesa, servir a mesa. E aí é onde então surge uma sabedoria divina de Deus para os apóstolos. É que eles não podiam parar de pregar a palavra para servir a mesa. E então eles vão agora constituir diáconos
para cuidar da igreja, para cuidar de servir a mesa, enquanto eles pregavam. Porque eles não podiam parar. Porque na medida que eles estavam pregando, aí nós vamos ver que através da sombra de Pedro, as pessoas eram curadas. Através das palavras de Felipe, lá em Atos 8, nós vamos ver, as pessoas também eram convertidos e recebiam um milagre. Através dos apóstolos, nós vamos ver que o temor, a cura, a igreja, ela era de um jeito diferente, que Deus se manifestava e não podia parar de pregar. Então aqui, a doutrina dos apóstolos, com tudo isso que eles faziam, qual era a doutrina? Era perseverar em oração, na doutrina que era a comunhão, ou partir do pão e falar de Jesus. É o alicerce, é a pedra preciosa. Eles não inventaram, não criaram outro evangelho, e Paulo vai dizer que se alguém pregar outro evangelho, seja amaldiçoado. Seja anátema, né? Anátema. Então, isso aqui, irmãos, ele trabalhou com um modelo exemplar. Cristo Jesus. Porque aqui, na realidade, a gente já sabe que Cristo é a pedra. Para você colocar uma pedra, você tem que fazer um fundamento. Sim, sim. E a Bíblia aqui diz que a palavra é o fundamento. A mensagem de Cristo, a palavra, estou dizendo que a palavra é o fundamento, tá? O fundamento para Cristo entrar na sua vida e você ser fortalecido. Porque é sobre a rocha, irmão. A gente está falando sobre o fundamento. O irmão Cláudio, pode-se, alguns dizem, né, e usam uma palavra cristocêntrico. Cristo no meio de tudo. Cristo tem que estar no centro. Cristo tem que estar no centro. No centro. Em primeiro lugar. Se Cristo estiver no centro da sua vida, se Amém. tudo for Cristo, maravilha. Você é um cristão convertido, não convencido, né? Convertido. Glória a Deus. Vamos falar aqui a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar. Essa já foi, né? Não. Nós vamos para o testemunho dos profetas. Nós terminamos aqui? Já? Não. Você parou em Saulo. Não, verdade. Não, vamos falar aqui, porque nós vamos falar aqui que Jesus fala que as minhas palavras não hão de passar. Isso, é verdade, não entramos nela, não. É isso aí. Embora não se possa associar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Isso, glória a Deus. Assim como não se pode mexer na pedra, olha só que interessante, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Glória. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Interessante. Isso é interessante. Pode prosseguir. Isso é interessante, irmãos, porque assim, Jesus ele passou as palavras. E a palavra de Deus, ela deve estar sempre em primeiro lugar, e o que nós temos que pregar é Cristo. E querendo ou não, eu vou trazer para os dias de hoje, infelizmente eu vou precisar entrar aqui. Não é que No não atual. querer, não é, irmão. Mas também não poderemos ser ignorantes, né? Infelizmente hoje nós temos muitas pessoas dentro da igreja. E essas pessoas, por estarem dirigindo um trabalho, estarem na frente de um trabalho, elas pensam que são donas da igreja. Pensam que elas podem mandar na igreja. E muitas das vezes até mesmo lê a Bíblia, conhece a verdade, mas quer fazer da verdade a sua opinião.
e aí começa a maltratar as ovelhas. Só que Jesus está dizendo que ele é a pedra e além da pedra o fundamento é a palavra. A palavra. Nós não podemos edificar aquilo que já foi edificado, trazer filosofias em vãs dentro da igreja de contenda ou de heresia, querendo mostrar um conhecimento para o povo, que isso aí é em vão para Deus, porque Deus diz, Jesus falou o quê? Sede simples como uma pomba. Então, na simplicidade da palavra, o Espírito Santo opera. E Jesus está dizendo, passa os céus, passa a terra, mas a minha palavra ela tem que permanecer. Então aí nós aprendemos com tudo isso, irmãos, que o que vai se sobressair é a palavra de Deus. E não uma ditadura, vou dizer aqui, dentro da igreja, que um ser humano, achando que tem esse poder de dominar todo mundo. Que infelizmente isso acontece. Acontece, infelizmente. Mas sai fora da palavra. A igreja não é sua, né? A igreja, mesmo que você levanta as quatro paredes, prega a palavra, porque se Cristo ele está firmado nessa rocha, né? Se essa rocha que é Cristo está firmado nessa igreja, Aleluia. você entendeu? Você pode ter certeza que ela vai, é igual ao edifício, nós vamos ler um pouco para frente, você vai ver que ela vai expandir. Com ela certeza. se expande assim, ela não vai parar, ela vai continuar crescendo. As minhas palavras na onde passar é o que está acontecendo hoje, irmãos. Tudo o que está escrito já está acontecendo, vai acontecer. Sim. Então, não adianta a gente falar ou querer tirar alguma coisa, porque quando Cristo falou que vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer, pode até melhorar, mas vai acontecer. As palavras de Deus não falham. Não falham. Os testemunhos dos profetas. A palavra grega popetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A palavra profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, o apóstolo e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja, e não dos Antigo Testamento. Falamos dos profetas hoje, irmãos, e não do Antigo Testamento. Paulo assegura que a compreensão do mistério que o passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelada por Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirado pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Glória a O Deus. que você tem que falar para mim aqui sobre o apóstolo e profeta? Então, sobre apóstolo e profeta. Irmãos, essa questão aqui apóstolos e profeta. Isso Paulo fala à igreja de Éfeso, que a igreja sendo erguida dentro da igreja do Novo Testamento, a questão de apóstolo como a comissão dele, ser um missionário, mensageiro, trazer a palavra e levar a palavra. E também nós temos a questão de profeta do Novo Testamento, que nós vamos ver que esse profeta não vai diferenciar dos demais do Antigo Testamento. Porque na verdade o que acontece? No Antigo Testamento, o ministério profeta era aquele que Deus chamava e veio até João Batista. De João Batista encerrou-se esse ministério de profeta, que ele já tinha o chamado, que era o seu ministério profeta. No Novo Testamento, a questão é que o ministério profeta não existe mais depois de João Batista, mas o que vai existir é dons de profecias. Mas a pessoa que Deus usa com esses dons
não quer dizer que eles não sejam usados pelo Espírito Santo com a inspiração do céu e que também não tem diferença nenhuma dos demais do Antigo Testamento. Porque isso para Deus, tanto no Antigo como no Novo, todos eles são iguais. Os que tinham ministério e os que têm os dons de profecia. Para Deus é a mesma coisa. Porque se no Novo Testamento neotestamentário, eles estão sendo usados pelo Espírito Santo na inspiração de Deus. Então eles não estão falando coisa deles mesmos, mas estão falando aquilo que Deus está mandando com base no alicerce, que é Cristo. E o fundamento que continua a palavra do Senhor. Então eles não estão mudando as coisas, eles complementaram o fundamento em Cristo Jesus. Em Cristo. Que a base é Cristo, não tem base como é Cristo. Vamos lá, irmãos, nós vamos agora para o terceiro tópico. Edificados para a morada de Deus. Isso é interessante, hein? Isso é. Edifício bem ajustado. Agora vai entrar sobre o edifício, né? Que todo edifício bem ajustado cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento do crente, dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nesta caminhada, é interessante isso, nesta caminhada o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Pode falar um pouquinho sobre isso, irmão Dorival? Sim, sim. Isso aqui, irmãos, vejamos sobre a questão do edifício bem ajustado. Ou seja, quanto mais ele ajustado, ele apertado, ele fica bem mais fixo, mais firme. Ele vai tendo um reajuste de firmeza. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, agora trazendo para a nossa vida espiritual, o apóstolo Paulo vem e diz assim, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, corria como menino, me comportava como menino, mas agora eu cresci e deixei as coisas de menino. Então, ou seja, Paulo está dizendo que em determinada ocasião da nossa vida, a gente deixa de ser menino. Menino no quê? Menino não é na questão do mover do Espírito Santo, mas é na questão de você levar a palavra a sério, ter a palavra com responsabilidade e servir o Senhor com toda sinceridade. Paulo está dizendo, agora é hora de crescer. A responsabilidade vem, vamos escolher entre o céu e o inferno, o caminho é largo, o outro é apertado, e aonde é que nós vamos? Então agora este momento chegou. Quero acreditar, irmão Cláudio, que esse momento é o momento quando nós assim aceitamos a Cristo, não conhecemos a palavra, temos os mesmos costumes do mundo e ainda começamos a levar as coisas de qualquer maneira. No passado decorrer do tempo, já sabendo a palavra, conhecendo como funciona a lei, a palavra de Deus, nós começamos a deixar as coisas de menino. E aí então nós vamos entrar em uma dimensão espiritual que vai nos trazer uma estrutura espiritual, que vai nos dar uma responsabilidade espiritual e saber que a coisa é muito mais séria do que nós pensamos. É verdade. E aí é o que Paulo diz aos irmãos. Não se constrói um edifício de qualquer maneira. Não tem como.
não existe meio termo para a palavra cristão, porque o cristão ele tem que ser firmado na rocha que é Cristo. O cristão tem que ser firmado na rocha que é Cristo. Cristão e crente é diferente, irmão. Crente é aquele que crê. Cristão é aquele que segue as pisadas de Cristo. Ou eu estou errado? Discípulo, verdade. Discípulo. Exatamente. Então é aquele que segue as pisadas de Cristo. Então nós temos que entender que Cristo tem que ser a base, é a pedra fundamental, a pedra da esquina da nossa vida. Da nossa vida cristã. Amém, irmãos? Com certeza. É isso mesmo, Cláudio. Porque crente, nós vamos ver que até mesmo o próprio diabo, dizendo Tiago, Ele crê. Ele crê, exatamente. E o cristão é aquele que obedece, é aquele que serve, é que está gemendo, mas está crendo. É onde às vezes acha que tudo não vai dar certo. Deus vem e diz, olha, tá dando sim. Esse é um servo do Senhor. É realmente um cristão. Exatamente. Templo santo do Senhor. Cheiro, tá gostoso aqui. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo non, que significa, aliás, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado, quem pertence a Cristo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Glória a Deus. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando assim morada de Deus no Espírito. Maravilha. Isso é essencial. Essencial. Né? Isso é essencial, até porque, vejamos bem, a partir do momento que somos morada de Deus, a partir do momento que agora somos servos do Senhor, e a partir do momento que aqui nós vamos ver essa questão do templo, veja, irmãos, tudo, onde você for, onde você estiver, e você chegar em um ambiente, e aquele ambiente não tiver um cheiro agradável, não tiver o lugar limpo, você vai se sentir bem com isso? Não, porque você não vai se aguentar com aquilo mesmo. Então, olhando, por exemplo, agora, estamos aqui na casa do nosso irmão Cláudio e estamos falando da palavra e o cheiro de comida está ótimo. Já deram para entender a situação. O negócio está bom. Meus irmãos, do mesmo jeito é Deus. Quando nós nos separamos do pecado, quando nós limpamos esse templo aqui, porque precisa de uma limpeza, não é ir para o chuveiro, tomar um banho, passar um sabonete. É uma limpeza espiritual de que, sabe aquele vício que nos persegue, irmão Cláudio? Aquele vício que sempre está querendo chamar a nossa atenção, ou até mesmo alguma coisa que ainda não se desligamos das coisas que pode nos fazer a tropeçar. E quando o Espírito Santo vem, ele quer vir e achar a casa limpa, a casa varrida, para que ele possa fazer morada. E se o Espírito Santo vai fazer morada no templo que somos nós, é necessário, meus irmãos, que tudo da cabeça ao pé esteja limpo, porque ele é santo, ele é puro, ele é transparente e não tem manchas, porque quando há manchas, o Espírito Santo não é que ele não queira entrar, mas é que a mancha vai impedir dele fazer morada dentro de nós. Então devemos nos separar cada dia mais do pecado. Do pecado. Não vamos falar sobre a morada do Altíssimo,
No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus, estou andando um pouquinho rápido aqui, que a hora nossa já está voando. É. A morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Glória a Deus. Irmãos, eu vou pedir aqui para o nosso irmão Cláudio ler para nós, por gentileza, João 14, versículo 23. João 14, versículo 23 da palavra do Senhor, para nós darmos continuidade aqui, ok? João, né? Isso. João 14, 23, irmãos. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Glória Amém. a Deus. Então veja que Jesus está dizendo o quê? Alguém me ama, guarda minhas palavras. Então eu e meu Pai vamos vir, mas não vamos vir procurar a morada. Nós já vamos no endereço certo. Nós já vamos no lugar que já tem fundamento. Se Jesus com o Pai vai vir para um lugar que tem um fundamento, isso quer dizer que desde o alicerce nós já estamos guardando. O que? A palavra. E então fica mais fácil do Senhor vir e fazer morada. Então, meus queridos, isso aqui nada mais é do que estarmos preparados e atentos à presença de Deus. Porque Ele é sensível, Ele é suave. A presença dEle é uma presença que nos traz paz. E quando o irmão Cláudio, Deus, o Espírito Santo, Jesus, os três em um, vem fazer morada, isso que é curioso. E é curioso porque se no tabernáculo Deus se manifestava, no templo Deus também vinha e se manifestava, e depois Salomão diz que não há casa alguma que Deus possa habitar, e depois em Atos diz a mesma coisa, e aí nós vamos ver que a palavra vai dizer que a terra é como um descanso para os seus pés. Então imagina a grandeza desse Deus. Só que esse Deus que é grande, que é poderoso e nenhum edifício pode conter ele cabe dentro de você, cabe dentro de mim, cabe dentro de cada um que o aceita. A grandeza de Deus se torna pequeno dentro de você quando trata-se de fazer morada. Mas quando ele mora dentro de você, ele torna-se enorme em questão de santidade, em questão de pureza. E aí a gente vê a soberania de Deus. Não tem como explicar essas coisas, irmão Cláudio. Não tem, é tremendo. Não tem como explicar. Mas a palavra de Deus, quanto mais se aprofunda nela, é muito interessante. E é bom que você esteja firmado em Cristo. Glória a Deus. Que é a pedra fundamental, né? E o cristão, ele tem que ser... O cristão, eu vou falar de cristão, crente não. Os cristãos, ele tem que estar fundamentado em Cristo, irmãos. Eu vou concluir aqui, lendo a conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento. Interessante isso, hein? Olha só, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída.
A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogado. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Quero agradecer ao nosso irmão Darivaldo, presbítero Darivaldo, por mais essa oportunidade que Deus tem dado para a gente poder estar aqui fazendo esta lição, né, esta aula da Escola Bíblica Dominical. Amém. Sábado que vem, irmão, sábado que vem estará conosco aqui o irmão Cláudio Rodrigo, já pertence também à família dos Venâncio. Já pertence também à família dos Venâncio. Quero agradecer os irmãos que nos acompanharam, tá? Que nos acenaram, que nos deram esse apoio. Tá bom? Eu quero aqui pedir oração, irmãos. Nosso irmão Isaías, Sim, que ele está internado ainda, né? Nosso irmão Isaías, esposo da irmã Marilza, que está internado, os irmãos continuam orando. Nossa irmã Catarina, que está fazendo tratamento, tá? Os irmãos podem também estar orando. Nossa irmã Catarina, eu não estou, confesso aos irmãos que eu não estou acompanhando aqui. A Rosa está com o meu celular, ela pode estar agradecendo os irmãos lá, porque eu não estou podendo acompanhar aqui. Quero agradecer a todos, tá? Que Deus continue abençoando e continue conosco, compartilhando, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, tá bom? Amém. Nosso irmão Darivaldo estará orando por esses que a gente comentou, nossa irmã Catarina, nosso irmão Isaías, tá bom? Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, né? Mais um dia. É sempre um prazer também estarmos aqui com o nosso irmão Cláudio. E glória a Deus por tudo isso que Deus vai nos ensinando, né? Através da palavra dele e aprendendo também. Então que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pois a sua benignidade dura para sempre. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje. Deus, toma nas tuas mãos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor, que tem acompanhado, que tem estado conosco. Aqueles que também, Senhor Jesus, viram, que o Senhor possa abençoar, que esta palavra venha de alcance ao coração de cada um. Deus, toma nas tuas mãos a vida do nosso irmão Isaías, visita ele, guarda, Senhor, dá saúde, cobre com teu sangue a nossa irmã Catarina. Deus, coloca ali as tuas mãos e vai abençoando a tua serva em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, e abençoe no dia de hoje, Pai amado, para os teus filhos e para todos um dia de paz e de alegria em nome do Senhor Jesus. Amém. Quer dar a bênção? Fique à vontade. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. Santa Ceia hoje, irmão. Até às 3 horas, tá bom? Deus abençoe.